Que você abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. A partir do verso de número 12. 1 Samuel, capítulo 17, o verso de número 12 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem era já velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; e o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi seu filho: Toma agora para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam teus irmãos, e trarás notícia deles. Ora, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale de Elã, pelejando contra os filisteus. Davi então se levantou de madrugada, e deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao arraial quando o exército estava saindo em ordem de batalha, e Davi o exército estava saindo em ordem de batalha e dava gritos de guerra. Amém, queridos? Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Hoje eu quero falar sobre o tema liberando destinos. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Liberando destinos. Mais uma vez, bem forte. Liberando destinos. Muito bem. Queridos, nós estamos neste ano de 2026 debaixo de uma palavra profética: ativação. Diga comigo: ativação. E eu quero, nesta manhã, que você esteja bem solícito, bem atento àquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã. Porque hoje inicia um novo tempo na vida desta igreja. Você pode dizer amém? Eu já daria um grito. Aleluia. Por que, pastor, um novo tempo? Porque novos tempos e novas coisas, elas acontecem a partir de uma ativação. A partir de um momento em que você concorda, que você aceita, que você delibera, que você esteja disponível para aquilo. Não resta dúvida que tudo isso precisa estar carregado de fé, de esperança, de ânimo, de posicionamento. Mas nada na nossa vida acontece se nós não nos levantarmos, não nos posicionarmos, se nós não tivermos uma atitude, se não estivermos prontos para aquilo. E eu creio, amados, que este mês de junho e maio, onde nós temos falado tanto da expansão, do crescimento, de aquisição, de construção, de conquista,
Eu creio que a igreja está sonhando, a igreja está gerando no seu coração, no seu espírito, esta ativação de algo novo, de algo melhor, de construir algo que realmente venha mudar a nossa sorte, a nossa vida. Então, não há como, eu quero que você saiba que não há como entrar neste modo de ativação se a gente não sabe para onde está indo, ou se a gente está paralisado. Então nós precisamos romper. A nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito precisa se mover para isso. Então posicionamentos são necessários para que destinos sejam liberados. E então nós poderemos cumprir chamados e propósitos. Amém? Então poderemos cumprir e experimentar o chamado seu e o propósito de Deus na sua vida. Tudo isso que estamos falando não se trata tão somente de coragem ou de realizações pessoais, mas aquilo que agrega e desafia o reino para cumprir a pregação genuína, total e imparcial do Evangelho de Jesus Cristo, que é para isso que nós fomos chamados, pregar a palavra de Deus. Fora isso, amados, não tem propósito algum. Fora isso, não há chamamento real, verdadeiro. A nossa função como igreja é pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Se queremos crescer, é porque cremos que esse Evangelho será propagado e pregado e aceito nos corações dessa cidade e desta nação. Deus, olha, ouça isso, Deus, Ele já nos deu tudo o que nós precisamos para romper em todas as áreas. Você crê nisso? Só nos falta apropriar, só nos falta tomar posse, só nos falta fazer o quê? Acontecer. Reunido esta semana com uma pessoa, e esta pessoa ela tem muito dinheiro, e ouvindo o que ela estava falando, os assuntos que estávamos tratando, eu percebi na fala daquela pessoa que ela tem uma confiança enorme no dinheiro, e volta e meia ela dizia: olha, eu vou fazer isso, eu decido fazer aquilo, e as coisas serão assim, porque vou injetar tanto, vou fazer isso, vou colocar tanto, vou investir tanto. E eu fiquei ouvindo aquilo e pensando naquilo, falei: meu Deus, como que as pessoas conseguem resolver, decidir, construir, se posicionar, alavancar, por conta do poder do dinheiro? Como que isso é incrível, como que que facilidade que essas pessoas tomam essas decisões, porque elas têm o poder aquisitivo. Então olhei para mim e nós temos muito mais do que isso. Nós temos o poder de Deus em nossas mãos, nós temos a graça de Deus em nossas mãos, nós temos o Deus que tudo pode. Então nós podemos fazer as coisas acontecer debaixo do poder e da graça de Deus, porque nada é invencível, nada é impossível ao comando, ao poder e à palavra de Deus. Você crê nisso? Diga amém, querido. Aleluia. Então eu creio que este ano de ativação, Deus não nos deu essa palavra por acaso. Deus não nos deu essa palavra tão somente para termos, sabe, uma palavra qualquer, um rótulo qualquer, algo para lembrar. Não, Deus deu isso para fazer acontecer, para ativar, e nós precisamos ser ativados, nós precisamos ser posicionados, não podemos mais ficar parados no mesmo lugar. Você não pode vir para a igreja sozinho mais, você precisa trazer alguém para conhecer a Jesus, você precisa se mobilizar no seu trabalho, na faculdade, na escola, com a sua vizinhança, no seu ciclo de amizade, no seu network de relacionamento. Você precisa se mobilizar, você precisa falar de Cristo, você precisa alcançar as pessoas. Hoje à noite, à tarde, com a tua família, assistindo ao jogo da seleção brasileira, não deixe de falar de Jesus para aqueles que estão ali contigo, da família, que ainda não conhece. Fala de Jesus,
Fala que hoje pela manhã você já cultuou, já adorou a Deus, para estar com eles agora à tarde, mas convide eles para vir no próximo domingo. Fale de Cristo, fale do teu testemunho, fale da tua vitória, fale da tua transformação. Não canse, sabe, insista, pregue dia e noite, a tempo e a fora de tempo, porque esta é a vontade de Deus. Se nós não estivermos fazendo isso, é vã a nossa fé. É vã, sabe, todo o teu esforço, porque o que Deus nos chamou para fazer, Ele disse: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Esta é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Amém, queridos? E você tem um Deus poderoso que te ama e que ama todos aqueles que estão ao seu redor. Amém? Por isso, nesta manhã, liberando destinos, eu quero já liberar sobre a tua vida uma palavra de poder. Que hoje, nesta manhã, Deus quer liberar sobre a vida de todos que estão aqui, sobre esta igreja, destinos. Ninguém vai embora daqui, mas você vai estar aonde Deus te chamou para estar e fazer. Amém? Você não vai precisar mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de profissão, abandonar nada. Mas Deus vai te mostrar o destino, para o que você foi chamado. Deus vai te capacitar para que você possa fazer, multiplicar, frutificar no reino de Deus. Esta manhã é uma manhã em que Deus quer mostrar para você, revelar para você a sua verdadeira identidade no reino de Deus. Recebe isso, diga amém. O texto que lemos é muito conhecido, não carece entrar em detalhes. Mas eu quero iniciar esta pregação nesta manhã, esta reflexão, dizendo para você que há dias que parece que são comuns, um dia qualquer, mas são dias que Deus escolheu para mudar a história de uma vida. Esta manhã pode ser uma manhã qualquer, mas Deus escolheu esta manhã para mudar a história de muitas pessoas aqui, para mudar a história de muitas pessoas que estão conosco aí online, pessoas que vão ver este culto, esta ministração em qualquer outro momento. Deus separou este momento para você, para mudar a sua história. Naquela manhã, Davi, ele não saiu para lutar, ele saiu para obedecer. Diga comigo, obedecer. O pai dele, Jessé, deu a ele uma missão. Diz para ele: leva pão, leva queijo, leva farinha, leva mantimento para os teus irmãos que estão na batalha. E dá um agrado lá para o capitão deles, leva queijo para eles. Sabe, Davi, até aquele momento, ele talvez achou que ele só estava ali para ser um delivery, só para levar um mantimento lá no campo de batalha. Mas, na verdade, Deus estava liberando o destino daquele menino. Pega isso daí, pegue bem, preste atenção. Muitas vezes, queridos, Deus esconde o nosso propósito dentro de algo simples, ou aparentemente simples. Uma simples entrega de pão se tornou uma entrega de propósito na vida de Davi. A tua vinda aqui nesta manhã pode se transformar na revelação de um grande propósito. A tua vinda aqui nesta manhã pode se transformar na revelação de um destino que Deus sempre teve para você e até hoje você não conseguiu ainda enxergar, e hoje Deus te mostra. E por conta desta revelação, a partir de hoje, a tua história, a tua vida, a tua família,
todas as áreas da sua vida não serão mais as mesmas. Se você crê, recebe, dá um glória a Deus bem forte, aleluia, celebre esta palavra, porque esta é uma manhã decisiva, esta é uma manhã, sabe, de decisão de trono de Deus para a vida desta igreja. E eu separei aqui algumas coisas importantes que aconteceu na vida deste moço, Davi, e que tem tudo a ver com aquilo que Deus tem para a nossa vida nesta noite, nesta manhã. Primeiro, liberando destinos. Quero que você saiba que o destino de uma pessoa, ele começa na obediência, e não porque alguém o colocou em um palco ou em uma posição de destaque. Eu vou repetir isso. O destino de uma pessoa começa na obediência, e não porque ela foi colocada num palco, numa plataforma, num altar, ou em qualquer posição de destaque. O fato de pessoas estarem em posição de destaque no altar, numa plataforma, num palco, falando, tornando-se pública, não significa que ela encontrou o seu destino. O que significa é que se essa pessoa, o que ela está fazendo, aonde ela está debaixo de uma obediência e de uma direção de Deus. Pegaram isso daí ou não? Amém? O pai de Davi, o Jessé, deu a ele uma missão e uma ordem. Ele não questionou, ele obedeceu. Não sabia ele que por detrás daquele simples serviço, daquela obediência, havia a revelação de um propósito e de um destino. Já parou para pensar que às vezes Deus te pede coisas simples e você acaba relevando e não faz? Já percebeu que a nossa vida cristã é uma vida de constância em obediência a Deus? E que fora disso não tem como Deus agir? E se nós abrimos mão deste posicionamento, desta vida com Deus, as coisas não acontecem conosco. Quem não aprende a obedecer nas pequenas missões, nunca está preparado para as grandes batalhas. Sabe, o reino de Deus, ele gera servos antes de levantar e promover líderes. Primeiro precisamos ser servos. E obedecer não pode ser uma pressão, uma obrigação. Deve ser um espírito de servidão. Eu não obedeço porque eu sou obrigado. Eu obedeço porque eu sou servo e porque sou grato a Deus. Agora, filhos, ouça isso daqui. Qualquer pessoa, ou todos ouçam, qualquer pessoa pode te dar conselhos, mas só o seu pai pode te dar destino. Pegaram aí ou não? Por isso que honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Por isso que honrar pai e mãe acrescenta anos de vida. O filho que honra o pai e mãe, ele vive muito mais. O filho que obedece pai e mãe, ele vai sepultar seus pais. O filho que honra, ele vai honrar até o sepulcro. Mas o filho que desonra, ele é sepultado pelos pais. Meu Deus do céu, que manhã. Pegou aí ou não? Qualquer pessoa pode te dar conselho, pode te dar uma orientação, mas só o teu pai pode liberar destino para você. E como pai, eu tenho feito isso e você precisa fazer isto. E como pastor desta igreja nesta manhã, como sacerdote neste lugar, eu estou liberando destinos para cada um de vocês.
Estou liberando o lugar aonde Deus te chamou para você prosperar, multiplicar, frutificar, realizar propósitos que Deus deu para a sua vida. Neste lugar você será frutífero e abençoado por Deus. Quem recebe, diga amém. Primeiro, então, o destino, ele começa na obediência. Segundo, o lugar da sua entrega, pega isso, o lugar onde você está entregando, ou da sua disponibilidade, pode ser o lugar da sua promoção. Olha aí, pegou não? Sabe, o lugar onde você está servindo, o lugar onde você está obedecendo, o lugar onde você está disponível, é o lugar aonde Deus vai te levantar. Você está disponível aqui, Deus vai te levantar aqui. Amém? Esta semana eu procurei um casal e disse a eles: queridos, nós queremos multiplicar a nossa célula. E eu queria ver se a tua casa, a tua família, a tua residência está disponível para colocarmos esta célula. Amém, queridos? E hoje eles me disseram que eles estão disponíveis. A casa está disponível. É isso, amados. É ali que o propósito vai se cumprir. É ali que o destino vai se realizar. É ali que a bênção vai acontecer. É ali que o milagre vai acontecer. Se você está disponível para abrir a tua casa para uma célula, se você está disponível para colocar o seu carro à disposição do reino, se você está disponível a investir os seus proventos, os seus recursos para promover o reino de Deus, se você está disponível para colocar a tua voz, a tua boca, para dizer que Jesus Cristo é o único que pode salvar aquela pessoa, saiba que é ali que o destino vai se cumprir, é ali que o destino será liberado. Recebe, diga amém. Pode ser que é nesta guerra que você está enfrentando, que Deus está permitindo você passar, que o seu destino será liberado, e você saberá quem você realmente é no reino de Deus. Amém? Davi chega no campo de batalha, ele entrega lá o pão e os queijos, e ele se depara com um gigante afrontando o exército de Israel. Davi foi lá levar queijo e pães, ele não foi para a guerra. Mas Deus tinha um destino para ele. Amém? E a terceira coisa que eu quero deixar no seu coração, ouça isso e pegue. Golias não estava ali para impedir o destino de Davi, ele estava ali para revelar o destino de Davi. Pegou isso, não? Pegou? Olhe para mim. Às vezes você acha que a guerra que você está enfrentando, ela é muito forte, tensa, impossível de você vencer. Às vezes você acha que a crise que você está enfrentando é impossível, que é o sinal para você retroceder, é o sinal para você dar uma parada, dar uma calma. Conhece aquelas pessoas que dizem assim, ó, eu vou dar um tempo? Conhece alguém assim? Ó? Tem muita gente assim. Mas na verdade, esta guerra, esta luta, este campo de batalha que você está envolvido, não é para impedir o que Deus tem na sua vida, é para revelar, é para mostrar. Nas crises de relacionamentos mais profundas, nós descobrimos quem verdadeiramente nós somos e quem é os que estão ao nosso lado. Na Covid, no período da Covid, nós descobrimos muitas coisas. Nós crescemos. Foi ou não foi? Ah? Sabe, hoje parece pouco, simples o que eu vou dizer, mas isso tem uma relevância
a nível de crescimento muito grande. Eu recebi inúmeros apoios à mudança do horário. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu achava que era o que resistia. Então eu percebi o quanto esta igreja, ela tem amadurecido, o quanto esta igreja tem crescido espiritualmente, o quanto esta igreja é crente, aleluia, o quanto de Deus tem na vida desta igreja, porque a gente ouve e lê tantas bobagens na internet com relação às mudanças de hoje, não é? Tanta bobeira, tanta bobagem, sabe, tanto religiosidade, farisaísmo, pessoas que estão amarradas a horário. Sabe que uma pessoa me disse essa semana, pastor, eu já deixei de ir no culto por razões que não tinha sentido algum. Então eu também pequei. Eu digo, pois é, cara. Se você for levar nesta linha, é. Então eu percebi o quanto esta igreja tem maturidade. Nós estamos na frente, irmãos. Nós estamos crescendo. E é isto que Deus quer. Nós não estamos aqui para cumprir uma agenda, um horário, uma programação. Nós estamos aqui porque tem um Deus aqui que é digno de adoração, que é digno de louvor. Estamos aqui porque vale a pena estar aqui de manhã, à tarde ou à noite, de madrugada, qualquer dia da semana adorando, e Ele vai estar aqui. E se não estivermos aqui neste templo, nessas quatro paredes, aonde estivermos, seremos o culto da adoração, sem hora, sem tempo marcado, sem hora marcada, sem período, sem um tempo determinado. Estamos prontos para adorar, porque Ele está constantemente procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia, é disso que nós precisamos entender. Aleluia, ninguém vai impedir o seu destino. O diabo pode querer criar qualquer impedimento, tentar te fazer desistir, desanimar, esfriar, mas o teu destino, que talvez no momento o inimigo pode achar que está impedindo, na verdade ele está ajudando a revelar, a mostrar. Aleluia. Há coisas que acontecem e nós não entendemos, mas depois somos aliviados, porque Deus sempre tinha o de melhor. Amém? Deus sempre tinha o de melhor para a nossa vida. Quanta coisa que acontece a gente não entende. Não entende? Meu Deus, estava indo tudo bem, de repente desmoronou. Acalma, querida, acalma. Tinha uma mulher que deixou o filho morto em casa, em cima da cama, da mesa, e ela foi atrás do profeta, e todo mundo perguntava, está tudo bem? Está tudo bem, está tudo jóia, tudo tranquilo. Ninguém sabia que o filho estava morto, mas ela estava tudo bem. Aleluia, vai passar, vai resolver, vai mudar, vai se acertar, tudo vai bem, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Há gigantes que não aparecem para destruir você, eles aparecem para declarar que o seu destino chegou. Aleluia, o seu destino chegou. Uma outra coisa importante, queridos: experiências valem mais do que performance. Pega isso daí, eu vou repetir. Experiências valem muito mais do que performance. Amém? Nós podemos pular, gritar, berrar aqui em cima, virar cambalhotas, pessoas podem cair, mas se isso for uma performance, não vai mudar nada. Nós vamos descer aquelas escadas ali e vamos continuar os mesmos, mas experiências mudam. Quando Davi se colocou à disposição para lutar com o gigante, o próprio rei disse: não, você não pode.
Você não tem experiência de guerra. Você é muito moço. Você não está preparado. Você não fez o treinamento militar. Então ele disse: ó, meu rei, lá no campo, apacentando as ovelhas do meu pai, quando o leão vinha comê-las, eu matava. Quando o urso vinha, eu matava. E eu vou fazer isso, exatamente isso, com este filisteu. Meu Deus. Experiências falam e agem muito mais. Um homem, uma mulher que tem experiência com Deus, ninguém para ele. Ninguém para. Por isso, querida igreja, nesta manhã, quero que você saiba que ninguém viu Davi matar o leão, matar o urso, mas Deus viu. Deus tem visto as suas batalhas, as suas vitórias. Deus tem visto você lá nos bastidores. E Ele vai te usar neste novo tempo, neste lugar de destino, como um guerreiro, como um gibor, treinado e aprovado por Deus, em nome de Jesus. Não procure performance, não queira fazer tudo o que todos estão fazendo, mas seja instrumento nas mãos de Deus e diga: Deus, eu quero uma experiência contigo, eu quero experimentar Deus na minha vida, eu quero ser um canal, um instrumento, quero ser a voz de Deus, eu quero que Deus me use, eu quero orar pelo enfermo, o enfermo ser curado, eu quero orar pelo endemoniado, ele ser curado, eu quero orar por alguém que está aflito e ele ser abençoado, ter paz, ter esperança. Eu quero ser um instrumento de Deus para mudar destinos, histórias de pessoas. Eu quero ter a minha experiência com Deus, e é isto que vai contar, é isto que vai fazer a diferença. Não há como liberar destinos para quem não tem uma experiência legítima com Deus. Não tem destino de Deus para quem não tem experiência. Primeiro é a experiência, depois o destino. Amém? Em último lugar, destinos liberados mudam histórias para sempre. Uma única vitória daquele menino, Davi, mudou toda a sua história. Depois que Golias caiu, o exército de Israel voltou a acreditar, Israel venceu a guerra. Saul passou a conhecer Davi, o povo começou a cantar o nome dele, ele se tornou conhecido. O caminho do trono para Davi começou ali. A história de Davi é dividida em duas partes, uma antes de Golias e a outra depois de Golias. Esse é o destino nosso aqui, ó. Uma antes do inimigo atentar e outra depois que o inimigo tentou e perdeu. Foi vencido, foi derrotado, em nome de Jesus. Há dias que mudam uma biografia inteira. A coisa simples que acontece na nossa vida que muda completamente. Muda a biografia, a geografia, muda tudo. Os costumes, o jeito de você ver as coisas, o jeito de você olhar as coisas. Pastor, mas eu estou lutando com algo e não acontece. Queridos, nem tudo que você acha que você quer, Deus quer para você. Nem tudo que você precisa é o que Deus tem para a sua vida. Não é a hora sua. Não é o teu tempo ainda. Mas esta manhã é a manhã de destinos mudados e transformados. E Deus quer ativar isso na sua vida, ativar a sua fé, ativar o seu crer, o seu confiar, a sua confiança em Deus.
Aproprie-se disso e saia daqui nesta manhã com este coração cheio, transbordando de esperança, de que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, na hora certa, no destino que Deus preparou para você, cumprindo exatamente 100% do propósito que Deus liberou na sua vida. Quantos recebem? Diga amém. Então a pergunta é: como você quer ser conhecido pelas suas gerações? Todo mundo conhece Davi aqui ou não? Conhece ou não conhece? Hã? Aleluia. Quando você lembra de Davi, o que é que você lembra? Hã? Lembra do Golias, já? Tem gente que lembra de outras coisas, mas é assim, né? O pessimista e aquele que não perdoa pecado, quando lembra de alguém, lembra do pecado. Mas aquele que é generoso, misericordioso, tem compaixão e que ama, quando você lembra de alguém, você lembra das bênçãos na vida dele, daquilo que Deus fez na vida dele, naquilo que Deus transformou a vida dele, naquilo que ele tornou, naquilo que o destino o alcançou. Esta manhã, que destinos estão te alcançando aqui? Enquanto os nossos irmãos da música subam aqui, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a se colocar em pé, em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo uma fase que parece comum. Você sente que apenas está levando pães ou fazendo pequenas coisas, servindo em silêncio. Mas Deus está dizendo: não despreze as pequenas coisas. A tua obediência hoje pode te colocar diante da grande oportunidade que vai mudar toda a sua história. Quando Deus libera um destino, tarefas simples tornam-se encontros divinos. Encontros divinos tornam-se oportunidades. Oportunidades tornam-se milagres. E milagres